Estenda as suas mãos. Senhor, nós apresentamos a vida da tua serva, Senhor, diante do teu altar. Em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, Pai, que o teu Espírito Santo capacite para que possa trazer o teu recado à tua igreja, Senhor. Capacitando a tua serva, enchendo do seu poder, da sua unção. Pai, que em nome de Jesus saiamos daqui, Senhor Deus, tomados pela tua palavra, o nosso coração, Senhor, possa receber essa semente e que seja, Senhor, uma terra fértil para que ela venha dar fruto, Senhor, em nós e neste ministério para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Pode se sentar. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, que eu tô só um pouquinho nervosa. Só um pouquinho. Vou pedir para vocês estarem abrindo suas Bíblias em Romanos 5:3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modo que nós agimos nas situações que Deus nos coloca. A gente fala com Deus, a gente tem toda uma intimidade, fala que Ele é o nosso tudo, mas em determinadas situações, qual é a nossa atitude perante aquilo que Deus fala para a gente fazer? Porque quando é uma coisa fácil, eu preciso de um emprego, aí Deus vai lá, olha, manda currículo e tal coisa, assim, toca seu coração e você manda lá e você né, como o Rafa disse, ser atraído, ele foi atraído pela faculdade e foi assim. Quando as coisas são assim, é fácil, mas enquanto você está num momento da sua vida e Deus fala para você fazer alguma coisa, você fala, não, isso daí não vai dar certo, eu tenho quase certeza que não. Então, a gente vai falar sobre as atitudes que a gente toma nessas determinadas situações que a gente vive. Como que o nosso coração age diante de Deus nessas situações. E a gente vai... eu vou falar sobre duas histórias, e aí a gente vai ver duas pessoas e o modo como elas agiram diante as situações, aos comandos de Deus. Quero que vocês abram suas Bíblias em 1 Samuel 15:1. Aqui em Samuel, a gente vai ver a história de Saul. Ele já tinha sido ungido rei. E aqui vai falar sobre a ordem que Deus deu a Saul e o modo como ele obedeceu, ou achou que obedeceu a Deus. O modo como ele agiu diante da situação, a ordem que Deus tinha dado. 1 Samuel 15:1 diz assim: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem,
Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Então disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros, gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gigal. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe a Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gial. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é o melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Até aqui. A gente vê como Saul agiu referente à ordem do Senhor, e como ele, em todo momento, fala: mas eu obedeci, mas eu fiz aquilo que o Senhor disse para mim fazer. E a gente lê e fala assim: nossa, como Saul, né, uma coisa tão simples, era só matar todo mundo, né, sem complicação. Deus foi lá, ele era rei, tinha um exército, só precisava fazer isso. E muitas vezes, em coisas simples, a gente age como Saul. É como a mãe fala assim: olha, minha mãe lá em casa às vezes fala: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Aí a minha mãe fala: olha, Júlia, você vai lavar a louça, o Samuel vai arrumar a sala e o Miguel vai arrumar o quarto. Eu não gosto de lavar a louça. Aí eu falo: Samuel, lava a louça. Miguel, que eu arrumo a sala, e é isso. Só que a minha mãe já coloca as funções porque ela sabe o que cada um sabe fazer. Ela sabe que cada um vai fazer o jeito certo aquilo.
E aí, se troca, se eu falo assim, eu não vou lavar louça, Samuel vai lavar louça, aí o Samuel já não sabe lavar certo. Aí a minha mãe já percebe. Não, mas vocês não fizeram o que eu mandei vocês fazerem. Eu fiz, a louça não está lavada? A sala não está arrumada? Não, mas não foi do jeito que eu disse para você fazer. E foi o que aconteceu aqui. Deus deu uma ordem e Saul aí falou. Saul resolveu falar assim, Deus deu uma ordem. Mas eu acho que eu posso aproveitar isso. Eu acho que eu posso fazer melhor segundo isso. Eu acho que não é mal, não é errado. Eu vou obedecer a ordem do Senhor, mas minhas especificações aqui, o que eu preciso, o que eu acho que é certo, eu também vou colocar. E o que diz aqui no 22, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é o melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. A gente fala que o Senhor é nosso tudo e que a gente é entregue ao Senhor, mas no momento de obedecer, a gente não se entrega totalmente. A gente fala, eu vou obedecer até aqui, que é o que eu acho que é o melhor para mim. Eu vou fazer até aqui, porque é o que é o melhor para mim no momento. E, vendo aos meus olhos, eu tenho que obedecer até aqui, porque se eu obedecer tudo, não vai dar certo. Eu já estou vendo, acho que Deus não estava... Não é isso. Vou obedecer até aqui. E quando algo dá errado, ou quando nós somos confrontados referente a isso, mas eu obedeci. Nossa, Deus, mas por que está dando errado? Eu obedeci, eu fiz o que o Senhor falou que era para mim fazer. Mas a entrega, o coração entregue, submisso ao Senhor, a gente não tem. A gente tem nos momentos de pedir, olha, Deus, eu preciso disso, Senhor, me ajuda. Aí a gente vai lá e está toda entregue ao Senhor, porque a gente precisa dEle. Aí o Senhor vai lá e fala, tá ok, você precisa disso? Então você faça assim, assim, assim. Assim, 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 eu não posso fazer. Posso fazer até o segundo assim. O terceiro já deixa comigo. Você já me deu a estratégia? Então, eu só vou apagar essa parte aqui e fazer do meu jeito. Porque o começo o Senhor já escreveu, era só no começo que eu estava com dificuldade. O resto você pode deixar comigo que eu finalizo. Aí, quando chega no final, dá errado. Vamos lá. Falei que ia contar 2 exemplos de obediência das situações e como a gente age conforme essa situação. Saul agiu desse jeito. Ele quis dar, os seus palpites na ordem do Senhor e fez aquilo que ele achou que era certo. E acreditando que estava obedecendo a Deus. Agora eu quero que vocês abram em Gênesis 22. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o jumento, e levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho, Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os 2 juntos. E Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai.
Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Olha a diferença nas atitudes. Eu sempre fico impressionado quando eu leio a história de Jacó, porque quando Deus manda ele sacrificar Isaque, seu único filho, o filho tão esperado, ele não questiona, ele vai. E ele podia, uma das situações que eu fiquei pensando, ele podia ter falado para Sara: olha, Sara, porque eu imagino o quão aflito ele deve ter ficado naquele momento. Meu Deus, eu vou matar o meu filho, eu vou ter que sacrificar o meu filho. E ele podia ter dividido aquilo com a sua esposa, o que daria tudo errado, porque uma mãe nunca deixaria seu filho ser morto, eu não vejo, assim, aceitando tão tranquilamente, assim, entre aspas, como Jacó aceitou e como ele seguiu as ordens do Senhor. Então ele podia ter obedecido e falado para Sara, Abraão, Jacó, olha só. Ele podia ter falado para Sara, assim: olha, Deus me mandou fazer isso, tá? Eu vou obedecer, mas, se você quiser interferir aí. Podia ter acontecido vários cenários, mas ele simplesmente seguiu aquilo que Deus havia pedido. E quão difícil é para a gente, muitas vezes, aceitar aquilo que Deus manda a gente fazer, em situações assim. Nossa, entregar o meu filho. Nossa, eu preciso. E às vezes essa foi uma situação extrema, e ele obedeceu a Deus. A gente, às vezes, em situações bestas, ao se olhar nessa situação de sacrificar o seu próprio filho, a gente acaba não querendo obedecer a Deus. Não, Deus, isso não é certo. Eu acho que não precisa de tudo isso. Eu me afastar de tal pessoa, eu acho que não tem necessidade. Nossa, eu parar de ir em tal lugar, não, eu acho que não tem necessidade, não. Eu acredito que eu consiga. Não. E a gente faz isso com uma facilidade tão grande, o falar não para o Senhor, que a gente não percebe. Ai, Deus manda fazer isso. Ah, não vou fazer, não. Aí chega aqui e fala: Senhor, entrego a minha vida. Aí chega na igreja e fala: não, o Senhor é a minha força, a minha fortaleza, e eu faço tudo por Ele. Aí no dia a dia, em situações básicas, a gente diz não. Ou diz: eu vou pensar. Tá bom, eu vou fazer isso sim, na próxima vez. Dessa vez não deu, na próxima vez. E a gente não tem essa entrega
Eu aprendi um tempo, quando às vezes eu não entendo, eu realmente não entendo o que Deus quer em determinadas ações, em determinados dias da minha vida. Eu falo, nossa Deus, mas por que o Senhor me colocou aqui, né? Você podia evitar, nossa, pra quê? Mas eu aprendi que são processos. Aí agora, em vez de reclamar e falar assim, nossa Deus, por que você me colocou aqui? Eu fico, Senhor, que eu aprenda logo o que o Senhor quer que eu aprenda aqui, para mim sair daqui e ir para o próximo processo. Que eu aprenda logo, Senhor, eu estou com a minha mente aberta, eu preciso aprender. E é essa mente que a gente tem, esse coração obediente que a gente tem, esse coração submisso e entregue. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos, a gente quer dar nosso jeitinho, como Saul, mas não tem nada a ver. Nossa, não tem nada a ver eu fazer isso. Eu vou continuar obedecendo ao Senhor, mas, olha, eu vou ir para a igreja, vou ir nos cultos, mas, né, eu também vou ali, assim, com os meus amigos. Não tem nada a ver, eu não vou fazer nada. Vou só acompanhar eles. Por que eu vou ter que deixar de ser amiga deles? Por que eu tenho que deixar de frequentar esses lugares? Não tem nada a ver. E aí a gente, com o nosso jeitinho, o nosso coração vai se afastando. A intimidade que a gente tem com Deus vai se perdendo, porque o que Ele quer da gente é o nosso coração entregue, é a gente entregue. E a única coisa que Ele quer da gente, a gente não consegue dar. Como que fica a intimidade? Como que fica o nosso relacionamento com Deus? Deus ficou triste, ficou revoltado com Saul, porque não tinha o porquê. Não tinha o porquê não obedecer algo tão simples. Deus já tinha dado tudo para ele, né? Ungido rei. Ele estava ali vivendo o que Deus tinha planejado para a vida dele, mas ele quis colocar o dedinho dele ali. Ele quis, não, Deus, olha, em vez de só seguir, ele quis, não, eu consigo, né? Deus me ajudou até aqui, então, de resto, eu consigo. E muitas das vezes é isso que a gente faz. A gente esquece da obediência. A gente acha que, não, mas eu levo a palavra para os jovens, eu falo de Deus na escola, e isso tá bom. Mas o coração, a obediência a Deus, das coisas mais simples às coisas mais importantes, a gente se esquece. E você falar de Deus na escola, ou você vir aqui na sexta, na terça, no domingo, já não faz tanta diferença, porque você só está ouvindo e não está colocando em prática aquilo que Deus quer, não está se entregando a Ele totalmente. E é engraçado como a gente se esquece dessas partes de obedecer a Deus, mas não esquece dele nos momentos que a gente precisa. Então, quando é um assunto, eu preciso muito de Deus, meu Deus, eu estou desesperada, eu estou sem emprego, eu terminei minha faculdade, eu estou sem emprego, e agora... Aí eu lembro de Deus. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Então, Senhor, me mostra o que fazer. E aí a gente fica lembrando de Deus em todos os momentos, menos quando não é aquilo que a gente quer ouvir. Menos quando é aquilo, quando você fala assim, eu tenho uma coisa para contar, eu fiz uma coisa, mas eu não vou contar para o pastor, porque eu sei que o pastor vai brigar comigo, eu vou contar para minha amiga, que ela vai me apoiar, ela vai falar, não tem problema, todo mundo erra, você é humana. Porque você vai querer falar com aquela pessoa que vai te ouvir, que vai te falar o que você quer ouvir, e não aquilo que você precisa ouvir. E às vezes, exatamente isso que a gente faz com Deus. A gente vai falar com Deus, vai pedir ajuda com Deus nos momentos que a gente sabe que, né, Ele vai falar ou Ele vai agir da maneira que a gente quer que Ele aja. Se Ele fala alguma coisinha ali fora da curva, ok, Deus, amém. Aí já encerra a oração. Amém. Ok, posso o próximo passo, abençoa minha família, e é isso. Não vamos voltar nesse assunto de novo, não, porque você não entendeu ainda o que eu preciso. E o quão perigoso é a gente agir dessa maneira. Como eu disse, o que Deus mais quer da gente é a submissão, é a entrega, é a nossa obediência a Ele. E quando a gente para pensar, não era para ser algo tão difícil, porque a gente fala que Deus entregou seu filho por nós.
Deus conhece a gente, sabe tudo que a gente já fez, o que a gente ainda vai fazer, todos os nossos pecados, e ainda está aqui com a gente. Está aqui. E nos ajuda e quer o melhor para a gente. Os pensamentos que Ele tem sobre a gente são pensamentos de paz. Mesmo sabendo tudo o que a gente fez, de todos os momentos em que às vezes a gente deixou Ele de lado, Ele nos ama e tem pensamentos de paz sobre a gente. E quer sempre o melhor. Então, por que é tão difícil a gente obedecer uma pessoa que só quer o melhor para a gente? Que só vai querer coisas boas da gente, que não nos abandona em nenhum momento. O porquê será que é tão difícil? Porque quando a gente fala assim, fala, nossa, realmente, por que eu não obedeço, né? Porque, não, se fosse uma pessoa que a gente duvidaria, olha, eu vou pedir conselho, a pessoa vai falar para mim fazer isso e aquilo, mas e se não der certo? A pessoa não sabe lá na frente. Deus sabe lá na frente, Deus sabe tudo o que vai acontecer. E se Ele falou para a gente seguir desse jeito, assim, 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 é porque Ele sabe que isso vai dar certo. E às vezes pode parecer que não vai dar certo. Meu Deus, não vai dar certo. Olha só, gente, sacrificar meu filho, meu Deus. Onde que isso poderia, na nossa mente, isso ia dar certo? Onde? Não, mas a confiança, a entrega e a obediência, ela só traz coisas boas pra gente. É como se a gente não precisasse se preocupar. Quando se entra numa guerra, numa briga, é não se preocupar se você vai perder em algum momento. Porque você sabe que no final a sua vitória é certa. Se você está seguindo os caminhos que o Senhor falou para você seguir, se você está obedecendo, se você está fazendo aquilo que Deus falou para você fazer, não tem com o que se preocupar. E, nossa, realmente, a gente não sabe tudo, né? O porquê Deus fala para a gente fazer, às vezes, algumas coisas. E às vezes a gente vai falar, nossa, meu Deus, Senhor, Jesus, será que isso mesmo vai dar certo? Não tem problema, porque a gente é humano, a gente não é perfeito, a gente não, realmente, às vezes, não vai ficar em paz, totalmente tranquilo. Olha, realmente, olha, minha casa pegando fogo. Não! Em alguns momentos a gente vai se preocupar, mas a gente tem a confiança e a esperança, como está lá em Romanos 5, que a gente leu no começo. Ter a esperança, porque Deus está no controle de tudo. Eu queria que vocês abrissem em Hebreus 5:8. A gente falou obediência, 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 e saber e agir conforme aquilo que Deus quer que nós hajamos, né? Nós nos comportemos em todos os momentos. Eu falo, nossa, Júlia, olha só, tá ok. Obediência, obediência, mostrou exemplos, mas olha só o que diz em Hebreus 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus, sumo sacerdote, seguindo a ordem de Melquisedeque. Voltando para o 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Vamos finalizar com Jesus, né? Ele não tinha que passar por tudo que ele passou. Ele não merecia, não tinha o porquê. Mas ele aprendeu a obedecer. Se Jesus, que fez algo que, olha, nem precisava fazer, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, não foi algo assim, ele aprendeu a obedecer com o pai lá, falando para ele lavar a louça, falando para ele limpar a casa, não falando para ele ir para a igreja, não, por meio daquilo que sofreu, e não foi qualquer sofrimento. Se ele aprendeu a obedecer, eu acredito que a gente também consiga aprender a obedecer, mesmo
nos momentos em que a gente acha que não vai dar certo desse jeito, Deus. Não, Deus, eu acho que tem que ir para o outro lado. Não, Deus, olha. Não. E às vezes não é nem achar que não vai dar certo. É a ansiedade de, meu Deus do céu, tem que acontecer agora. Se não acontecer nesse minuto, não vai dar certo mais. É agora, olha, ó, 9h29, é agora. Se não acontecer agora, já era. Que é aquelas, olha, Deus, eu acredito do Senhor se nesse momento parar de chover. É agora, hein? Vou continuar indo para a igreja se agora eu ver um arco-íris. É assim. Porque se não acontecer, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas a gente ter a confiança de que Deus conhece o nosso coração, sabe o que é melhor para a gente. E a gente colocar isso no nosso coração, de obedecer. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo, meu Deus do céu, não vai dar certo. Não é possível, não tem como dar certo. A gente confiar e esperar no Senhor, porque Jesus aprendeu a obedecer, mesmo não merecendo sofrer, não merecendo passar por tudo que Ele passou. Ele aprendeu a ser obediente. Por que a gente não pode aprender a ser obediente a Deus? Porque muitas vezes o que a gente vai passar é aquilo que a gente tem que passar. É o processo. Deus, que eu aprenda logo aqui para ir para o outro processo. Porque eu preciso passar por aquilo. Se nós precisamos passar pelo processo e não queremos obedecer, isso não precisa, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, a gente vai ficar lá no processo, e queimando a cabeça, e ficando lá, até quebrantar o coração, até se render e obedecer, ser totalmente entregue. Estou um pouquinho nervosa, mas era isso que eu queria trazer para vocês, que nós venhamos ter o coração totalmente rendido, que nós venhamos pensar nas atitudes que nós estamos tomando em meio às ações do dia a dia, às tribulações e às dificuldades que a gente passa. Será que a gente tem tido um coração igual, um coração obediente ou um coração que quer enfrentar as coisas com as próprias mãos, um coração que quer dar um jeitinho, um coração que quer opinar naquilo que Deus já projetou e já escreveu referente à nossa vida. Amém? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu